Olá pessoal, vamos fazer um vaso aliás, usando molde de silicone. É um vaso de gesso, todo trabalhado. Aí eu coloquei 300 ml de água e vou colocar 13 colheres de sopa de gesso. São colheradas bem generosas. Eu vou colocando na água e enquanto o gesso estiver afundando, eu vou colocando o gesso, olha. Enquanto ele estiver afundando na água, você pode ir colocando sem medo. Olha, percebam que o gesso está afundando e eu continuo colocando. Serão 13 colheradas ao todo. Eu coloquei 12 e aí depois eu vi que não dava, ainda completei. No finalzinho vocês vão perceber que eu completei mais um pouquinho. Aí ele já parou de afundar. Então, pode perceber que eu já estou parando de colocar o gesso. E aí é só você mexer bem. Mexe mesmo para ele poder dissolver todinho, ficar uma mistura homogênea, evitando aqueles carocinhos, porque aquilo acaba dando bolha no seu vaso, quando ele estiver totalmente pronto. E olha aí, ficou uma mistura não muito rala, mas também não muito grossa. Aí, essa colheradinha que eu coloquei, se vocês contarem durante o vídeo, vai dar as 13, juntando com o restinho que eu coloquei anteriormente. E aí, mexe bastante e eu já viro no molde. Olha só, pode perceber que eu vou virar um pouco. Coloca uma quantidade, não precisa ter muita pressa, mas também não dá para fazer devagar totalmente. Aí bate bem para esse gesso ele afundar de uma forma que vai tirando todas as bolhas que vai ficando na paredinha do molde. E aí você vai e completa com o restante do gesso. Essa medida que eu tô falando no vídeo vai dar exato esse molde aí, certinho. E aí, olha, eu bati bastante mesmo para toda a bolha estourar. Com medo, né, de dar bolha em volta e tudo, porque acaba ficando um acabamento mal feito no vaso. Olha, pode perceber, tô batendo bastante. Eu acelerei o vídeo, claro. E aí eu já peguei minha peça de silicone que eu fiz e vou afundar no gesso. E olha só, eu vou afundando, dando uma leve tremidinha, vai afundando aos pouquinhos e ali você já acerta as bordas. Você tem que ver que não pode ficar um lado mais grosso que o outro e continua dando as batidinhas. Ele vai descendo, mas bem devagar. E aí, olha, o gesso ele te possibilita isso, ó. Eu vi que ficou um lado ali um pouquinho raso, eu completei o restinho que sobrou no meu pote. Olha só, o gesso ele tem essa possibilidade de você trabalhar com ele. É bem rapidinho, ó, já tá começando a endurecer. Aí você dá uma batidinha, não precisa ficar assim com muito acabamento ali, porque o gesso também te possibilita um acabamento depois da peça pronta. O importante é a lateral tá bem certinha, para não ficar nem com bolha e nem com rachadura, faltando completar as partes do molde. E olha só, depois de mais ou menos umas meia hora, só para poder ter certeza que esse gesso ele tem uma puxada boa, ainda tá morninha a forma de silicone, e aí eu vou soltando. Só que como eu tenho a unha grande, eu tenho medo de puxar e lascar um pouquinho do meu gesso. Aí eu peguei uma espátula dessas da gente usar em casa mesmo, puxei e ó, com a ajuda da espátula eu só fiz aquela garra ali e puxei, ó. Solta com muita facilidade. Aí eu vou soltando as paredes do gesso, ó, o molde com o gesso. Eu virei ao contrário, mas eu vi que não ia sair, então eu comecei a empurrar de baixo para cima e logo em seguida eu já puxei. E olha, saiu perfeitinho. Ó, perfeitinho, sem nenhuma bolha, sem nenhuma falha. E agora eu pego a minha própria espátula e vou dando acabamento nas laterais. Olha só, tirando essas rebarbas, arredondando aquelas laterais. Por dentro também na borda onde eu coloco aquele silicone. Gente, você não tem necessariamente que usar aquele silicone que eu usei ali não. Você pode colocar um copo plástico descartável, por exemplo. Você pega um copo plástico descartável, põe peso nele, por exemplo, enche ele de pedrinha, de brita, alguma coisa assim, e põe ali e faz um peso. E olha só, esse vaso aí, ele já tá terminado, eu já descartei o outro porque ele tá úmido. Então eu já queria mostrar pra vocês um vaso mais pronto, mais terminado. Esse aí já secou. Esse brilho é uma camada de cola cascoréis que eu passei nele, para dar esse brilho e impermeabilizar ele todo para ele poder vir com a tinta e a tinta, o gesso não absorver a tinta. Aí vocês podem perceber que eu estou usando tinta xadrez, essas de usar em casa mesmo. Eu estou usando, e olha só,
De início você vai falar, nossa, que coisa feia, porque realmente tá feio. Mas olha só, eu fui fazendo assim aleatório, ó. Eu fiz uma trancinha dessa, vamos dizer assim. Eu pintei, preenchi todo de vermelho. No vídeo fica um pouquinho laranja, mas dá pra perceber que é vermelho. Ah, e tem que ter cuidado o seguinte, essa cola, ela ainda não estava 100% seca. Ela estava mais ou menos uns 80%, então o dedo agarra um pouquinho. É bom você não ficar segurando nas laterais. Segura no fundo e na borda ali, que o vaso ele tá bem firme, ele não vai quebrar. E aí eu fui fazendo umas pinturas aleatórias. Olha só, é bem sujeirinha mesmo de tinta que gasta, quase nada. E aí eu deixei uns 10 minutinhos parado para essa tinta dar uma puxadinha e já vim com a purpurina. É um pozinho bem fino, uma purpurina cobre. Eu já fui fazendo para adiantar. Eu peguei aquela parte que eu dei uma manchada. Por que eu manchei essa parte toda? Porque a própria tinta ela vai fazer a purpurina aderir melhor. Se você não passa a tinta ali onde está aquele todo borrado, vamos dizer assim, né? Todo feinho, se você não passa a tinta ali e deixa só no gesso branco e vir com a purpurina, ela não adere com tanta facilidade. E sem contar que ficou um efeito um pouquinho mais rústico, porque tem aquele fundo do vermelho, né? Olha só. E eu fui fazendo umas pinturas aleatórias. Eu gostei do resultado final, achei que ficou bem legal. Aí eu tô usando pincel de maquiagem, porque eu não tenho um pincel próprio para artesanato. E esse pincel de maquiagem, ele é muito bom. Principalmente para essa purpurina, por ela ser muito fina, ele ajudou bastante a finalizar esse trabalho. No final, eu não passei aí, não mostrei no vídeo porque eu deixei a tinta secar bastante. Mas você pode estar usando um verniz fosco ou até brilhoso mesmo para ficar mais bonito, para poder finalizar esse vaso e essa tinta não soltar com facilidade. Ou você pega a própria cola branca e passa, a cola cascoréis, e passa para dar uma camada. Aí eu passei só a purpurina na parte de cima porque essa borda também tá com cola branca. Para facilitar espalhar, você dá uma umedecida bem de leve, com água mesmo, na pontinha do pincel e espalha a purpurina que vai dar super certo. E olha só como que ficou esse vaso. Aquele vaso feio no início, olha que lindo que ficou. Eu amei essa decoração, ficou bem diferente. E agora, para poder trabalhar, o que eu fiz? Eu peguei esse papel, ele chama papel camurça. Eu peguei ele e trabalhei o fundo do vaso. É necessário? Não, mas vai dar um ar assim de cuidado com a sua cliente, porque você vai vender esse vaso, você vai colocar um arranjo aí, vai vender, e a cliente vai ficar com medo de colocar no móvel e arranhar. Então você pega um pedacinho do papel camurça, passa a cola, olha aí, eu vou até mostrar a cola que eu tô usando, olha. Cascoréis, ela é PVA. Passa um pouquinho, é bem pouca coisa, quase não gasta, olha. Passa um pouquinho dessa cola no papel, na parte branca, claro. Cola no fundo do vaso. E é isso aí, olha. Porque aí não vai arranhar o móvel da sua cliente. Ela pode colocar em cima de um cômodo bem bonito, de mogno e tudo, que é bem brilhoso, e não vai arranhar. Olha só, é um cuidado que você está tendo com a sua peça e até mesmo com as suas clientes. Quando você for vender, você pode falar isso que vai valorizar mais a sua peça. E tá aí, o vaso pronto, terminado. Me digam se vocês gostaram. When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're